Olá, seja muito bem-vindo ao Assunto do Dia. Um ótimo dia para você e toda a sua família. Hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro. Estamos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Eu desejo a você uma ótima semana, produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Hoje aqui no Assunto do Dia, vamos aprender mais sobre problemas hormonais. Isso mesmo, vamos conversar, tirar todas as suas dúvidas sobre este tema. Só lembrando a você que esta edição do Assunto do Dia está imperdível. E os hormônios, eles são substâncias fundamentais para o nosso organismo. Regulam o nosso crescimento, nos fornecem energia e nas mulheres eles se encarregam dos ciclos menstruais e também regulam os sinais de sal e os níveis de sal e também de açúcar no sangue. Qualquer pequena alteração nos faz sofrer alguns sintomas, isso mesmo. As causas pelas quais sofremos problemas hormonais, elas são muitas e também variadas. Às vezes se deve a vários fatores, desde predisposição familiar até mesmo problemas em nossa alimentação. E para nos ajudar a compreender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Liane Harrop. Ela que é ginecologista e clínica geral. A gente vai conversar com ela. Queria dar boas-vindas, doutora. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Temos um tempo precioso para aprendermos mais sobre esse problema que é muito comum, esse problema hormonal. São vários os problemas e tem vários gatilhos, várias explicações. Falamos um pouco da função dos hormônios e temos muito tempo hoje no programa para combinarmos e falarmos mais sobre esse tema importante. Doutora Liane, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Fique à vontade. É um prazer, obrigada. Esse tema, doutora, problemas hormonais, é um tema que interessa a população como um todo. Você é clínica geral, mas também é ginecologista. As mulheres têm muito interesse porque é algo que é muito frequente nas mulheres, doutora? Problemas hormonais, a partir de que idade essa mulher ela pode sofrer com esses problemas? Hoje nós vemos, infelizmente, desde a criancinha, por conta da alimentação, a qualidade da alimentação, como também o excesso, Por exemplo, uma criança que começa logo cedo a comer muito açúcar, muito refrigerante e muitos enlatados, processados, salsicha, presunto, essas coisas todas. Então vai interferindo na absorção também dos alimentos certos, as vitaminas, que até ajudam nos hormônios. Por isso que geralmente a gente trabalha com a nutrição, também com nutricionista, porque inclusive que entende dessa área. Porque não é toda medicação, alimento que vai ajudar, por exemplo, no tireoide. Não é todo alimento que vai ajudar na parte hormonal. Então a gente tem que ter inclusive, essa medicina a gente chama mais de medicina integrativa, porque ela integra o nutricionista, o clínico, o ginecologista, o urologista não muito, mas nós fazemos a parte também masculina, porque nós temos que ter, hoje estamos vivendo mais, Vivemos, a gente vê biblicamente falando que o homem viveu muito tempo e hoje está aumentando essa proporção. Realmente, com todas essas coisas do meio ambiente que impede de ser um alimento bom, o homem foi envelhecendo mais cedo. O estresse também, que é muito grande, a alimentação totalmente errada, o pecado da ganância também no alimento, E o homem realmente cada dia fica mais doente, Devido ao pecado mesmo do mundo, da ganância, de querer que o alimento seja menos prejuízo para eles e mais prejuízo na saúde da população, infelizmente. E temos muito remédio, mas nada, uma coisa que não seja remédio, que seria igual ao nosso. Então a gente tem essa chance e é muito bom. Você falou um ponto muito interessante, doutora, sobre um desses problemas, esses problemas hormonais, que seria
no caso, o problema que afeta a tireoide. A gente tem uma reportagem sobre esse tema e a partir deste momento a gente vai exibir essa reportagem para a gente compreender melhor, né, esse tipo de problema que é muito comum. Confira. A tireoide é uma pequena glândula em formato de borboleta que fica localizada na parte inferior do pescoço. Essa glândula é muito importante para os processos hormonais e metabólicos do corpo. Ela produz hormônios importantes. Quais são esses hormônios? O hormônio T3 e o hormônio T4. E esses hormônios, eles são importantes para ativar outras células do organismo e funcionar como uma ativação energética, mais ou menos isso, popularmente falando, para que eles estimulem outras funções e assim por diante. Existem muitos problemas que podem afetar a tireoide. Porém, falamos especificamente com a doutora Cíntia Salgado sobre o hipotireoidismo. Cerca de 4% da população mundial apresenta esse problema. Vale salientar que no Nordeste esse valor sobe um pouquinho devido à carência do iodo no solo. O paciente fica mais lentificado, porque o hipo já está dizendo, é uma diminuição da função tireoidiana. Fica com aquela voz mais arrastada, queda de cabelo é frequente, a retenção hídrica, constipação intestinal, que é prisão de ventre, o paciente relata. Indisposição, o paciente não tem força para fazer nada durante o dia. Dona Ivanilda trata o hipotireoidismo há mais de 20 anos e relata os problemas que sente quando não toma a medicação. O cabelo caindo, as unhas, muito sono, inchação e o intestino preguiçoso. Não existe uma forma específica de prevenção contra problemas na tireoide, mas o ideal é realizar exames periodicamente, para que, caso seja identificada alguma alteração, o tratamento possa começar bem cedo. O hipotireoidismo é uma doença que é simples, porque a gente vai repor o que está faltando na tireoide. Então, a partir do momento que você começa a repor, o paciente sente um bem-estar que é importante. Pois bem, a gente viu um relato importante, né, de uma entrevistada, de uma personagem da reportagem, que ela falou que começou a cair cabelo, ela teve uma mudança ali na pele, as unhas também ficaram mais quebradiças. Esses são sinais importantes que toda mulher ela deve prestar atenção. Pode ser um sinal importante que ela possa desconfiar, que possa estar sofrendo ali com problema na tireoide, doutora? Com certeza. A clínica é soberana, não é? Então, quando a pessoa chega já com essas queixas, nós já ficamos em alerta, né? Vamos fazer os exames de sangue necessários. Se tiver uma alteração muito grande, a gente pode fazer um ultrassom, que também não é uma coisa muito difícil. Mas essa fadiga, é um cansaço de fadiga, que a pessoa não tem coragem nem de se levantar. Tanto no hiper como no hipo, doutora? Todos dois. Agora, o hiper, como é mais raro assim, em relação ao hipo, né? Ele tem, porque ele é uma doença autoimune. O próprio organismo começa a agredir a tireoide. Por exemplo, uma das coisas que a gente está vendo o hipertireoidismo muito alto, que as pessoas não podem ingerir, por exemplo, o glúten, o leite. Então, eles vão agredir o intestino, certo? Porque a pessoa que tem essa intolerância é no intestino. E quando altera o intestino, ele praticamente fica sem defesa. Então, o organismo tende a aumentar a imunidade e aumentar o melhor do organismo. Então, ele vai procurar onde é que está errado. Aí, o intestino já está lá inflamado, e se inflamando toda vez que come, isso aí ou aquilo, os alimentos em gerais que tem essa interferência, e vai bombardear o organismo, aumentando a imunidade para a pessoa não ficar doente. E o primeiro que ele bombardeia, nosso próprio organismo, é a nossa tireoide. Então, a tireoide, ela vai ter uma interferência muito grande, porque ela começa a fabricar mais para ver se aguenta aquela bombardeio de aumento da defesa. Mas aí, justamente, é uma doença autoimune, que leva a sintomas maiores. Já o hipotireoidismo
Você vê, a gente tem medicação que é o T4, que é bioidêntico, existe em farmácias, e tem até de gotas para beber. Né? A mãe, por exemplo, que tem hipotireoidismo, a criança já vai nascer já com um pouco de deficiência. Tem vários exames também que são feitos, teste do pezinho e outras coisas mais. Então, se tem falta de iodo ou não, como ela falou, a doutora muito bem, sobre o iodo que nós não temos. Então, é uma série de coisas que a própria natureza não tem. Então, a gente tem que repor o que precisa, né? Principalmente o T4, que se transforma em T3, que é a fase mais, vamos dizer, importante. Agora, nem todo o T4 se transforma bem em T3. Então, existiu, eu tenho 40 anos de formato, 42 anos, eu vou fazer, e na minha época existia um T3 para vender, que era o Sinomel. E tiraram do mercado, na Europa tem, nos Estados Unidos tem, aqui ainda não tem. Então, aí é uma briga assim, em termos de científico, né? Porque o T3 não precisa, que o T4 já se transforma em T3 bem, e não transforma. E o T3, a gente manda manipular numa farmácia que a gente confia, e há uma diferença na clínica. Então, a pessoa não vai ficar mais fadigada. Ela vai se levantar com disposição, ela vai fazer todas as tarefas. Então, até a gente ajustar a dose também, tem que ajustar com os exames sempre e acompanhar. E o diagnóstico? É um diagnóstico simples? Ele pode chegar a esse diagnóstico, né? A pessoa pode chegar ao diagnóstico no clínico geral, numa consulta, ou precisa de um exame mais detalhado, de um especialista que venha tratar esse problema? Não, o clínico sempre pede. O ginecologista mesmo sempre foi o clínico da mulher. Não é? E sempre a gente, por exemplo, uma gravidez precisa ser acompanhada da tireoide, para não acarretar problema também na criança. Mas só o olhar da gente batendo na pessoa que está com hipotireoidismo, com essas queixas, a gente já sabe que está caminhando para esse hipotireoidismo ou está severo, a gente tem que fazer exame. No caso, todos temos a tireoide, né, doutora? Muita gente que está em casa nos acompanhando chega a falar, relatar, eu estou com tireoide. Não, ela pode estar com alguma disfunção da tireoide. Todo mundo tem, graças a Deus. Graças a Deus, né, doutora? Ou produzindo esse hormônio em excesso ou em escassez. Exatamente. Aí seria a diferença, né? De estar com um problema ou não na tireoide, que todos temos. Por exemplo, o ovário da mulher. Chega uma época que começa a trabalhar menos. Ou então toma um anticoncepcional, praticamente o ovário não trabalha. Porque quem está trabalhando é o anticoncepcional, aquela pílulazinha. Então, a tireoide é a mesma coisa. Você não tem substrato, que seria o solo mesmo, pobre, não teria o iodo, não teria, poderia ter essa intolerância alimentar. Então, há uma alteração muito fácil. Entendeu? Então, é a primeira, porque ela é desse tamanho, pequenininha no pescoço, mas ela foi feito maestro. Ela organiza todo o corpo, né, e da saúde, né? Pessoa, por exemplo, pessoa, estou com colesterol altíssimo, vou parar de comer gordura. Não adianta. O que adianta é você tratar a tireoide, organiza ela, que seu colesterol vai baixar. Tudo é uma balança e um equilíbrio. O bom é não ter a disfunção na tireoide, né, doutora? Mas se tem como classificar o que é mais grave, se é o hipo ou é o hiper? O hiper é mais, porque ele leva a nódulos, né, aquele bócio, e muitas vezes, e também a doença autoimune, ela é muito degradante para o organismo, sabe? Realmente ela atinge tudo, né? A gente tem visto muito hipertireoidismo. No caso do hiper, quando esse excesso também, quando as pessoas ganham mais peso, doutor, e não conseguem controlar? Não, ao contrário, no hiper a pessoa emagrece, porque ele está trabalhando mais para repor o que está faltando. Assim, os substratos que está faltando, porque o T4 às vezes é altíssimo, o TSH é baixíssimo, que a gente tem que equilibrar como hiper. É totalmente diferente. Ok, vou pedir licença para a gente chamar quem está em casa também para participar aqui da nossa conversa. Você que está em casa, tem dúvidas, quer participar, ainda não sabe como participar,
vou te dizer a partir deste momento. Você pode ligar para a gente para responder nossa enquete. Hoje, a nossa pergunta é a seguinte: você que está em casa, acredita que o estresse ele pode causar um desequilíbrio hormonal? Sim ou não? Liga para a gente, participa. A nossa linha interativa é o 3424-1977, 3424-1977. Liga para a gente, responde aí nossa pergunta de hoje da enquete. Você também pode interagir através da internet no Facebook. Nossa fanpage no Facebook é facebook.com/assunto do dia. Você acessa, deixa seu depoimento, sua dúvida, que daqui a pouquinho vamos ler ao vivo aqui no nosso programa. Sua participação também pode ser efetivada, né, através do WhatsApp. Nosso número é muito simples, 994 18 1206, 994 18 1206. Manda para esse número, né? Quantas dúvidas você tiver, daqui a pouquinho nossa convidada terá o maior prazer em tirar sua dúvida sobre o tema. A gente falou também sobre nódulos, né? Que é um dos problemas comuns da tireoide. A gente vai seguir com essa informação, com a ajuda da nossa produção também. Vamos falar agora sobre nódulos na tireoide. Um dos problemas mais frequentes da tireoide são os nódulos. Eles não apresentam sintomas. Estima-se que 60% da população aqui do Brasil tenha nódulos na tireoide em algum momento da vida, né? 60% vai apresentar algum nódulo na tireoide em algum momento da vida. O que não significa que sejam malignos, né, doutora? Que gera muita dúvida, muito medo também. Apenas 5% desses nódulos que aparecem, eles são malignos, são cancerosos. O reconhecimento deste nódulo precocemente pode salvar a vida da pessoa. E a palpação ali da tireoide é fundamental para se chegar a esse diagnóstico, não é, doutora? Vamos falar um pouco mais sobre esse problema, que é muito comum aqui na população do nosso país, que amedronta. Quando se fala em nódulo, tem já aquela ligação que é algo maligno. E a gente mostrou que não é, apenas 5%, né, doutora? Exatamente. Quando existe um cisto em qualquer glândula, tanto na próstata, como na ovário, como na tireoide e mama, é porque está faltando o hormônio daquele órgão. Então começa a haver uma deficiência, então forma cisto porque ele está querendo mais hormônio. Aí é como se fosse uma deficiência, aparece uma superprodução procurando e não acha e forma um cisto. O nódulo também é semelhantemente, mas geralmente é o excesso daquele hormônio. Não é? Principalmente, por exemplo, mama, excesso de anticoncepcional, hormônio ruim, que não tem nada a ver com o nosso organismo. Os outros órgãos também, a tireoide também, que está sem equilíbrio. Né? Então, pode aparecer cisto e nódulo e não é assim. Né? Então, a ultrassom não é cara, uma ultrassom de tireoide, mostra, claro, se tem cisto, se tem nódulo. Se for um nódulo grande que a gente chama atenção, a gente pode fazer punção, uma coisa mais adiante. Eu primeiro tento, por exemplo, tratar a tireoide de cisto com as vitaminas que são boas para a tireoide. Então, não resolve. Então, vamos vendo o que é que precisa mais. Vamos ver se ela tem um hiper ou um hipo para estar com esses nódulos. Então, a gente tem que tatear, dar o diagnóstico certo e fazer a medicação certa. Não pode deixar o paciente desse jeito. Essa estimativa, né, que a gente falou, cerca de 60% da população, né, estima-se que 60% tenha algum problema na tireoide, algum nódulo na tireoide. Chama a atenção, doutor? É um número muito elevado? Olha, na minha clínica, em todos os cantos que eu trabalho, é mais ou menos isso mesmo. Porque uma delas é a falta do iodo. Né? E também o estresse desorganiza todo os hormônios, porque hormônios é o que dá vida. Né? Outra coisa, a idade. Né? Todos nós vamos chegar aos 25, 30, 35 anos já começando a deficiência. A mulher começa a faltar, vamos dizer, um hormônio, progesterona. O homem começa a diminuir a testosterona. Então, é isso tudo e também a tireoide é outro órgão que vai diminuir. Porque, infelizmente ou felizmente, Deus nos programou para muito mais tempo, mas nós vamos com essa idade, que já faz muito tempo que é mesmo essa idade de morrer, né? Já foi até menos, mas ele também vai nos preparando
e vai caindo mesmo, já foi pronto para isso. Eu acho que para a gente ir embora para lá, para junto dele, quem puder. Então, é isso que a gente tem que ver, que são todas o nosso sistema endócrino. Ele vai ter uma deficiência normal. Como é que a gente vai ficar com o mesmo hormônio com 15 anos, com 80 anos? Não vai poder ficar, não é? Então, essa reposição, inclusive, que a gente faz, é super mínima, é para ter não é para ter beleza, não é para ter, não é isso não, é para ter equilíbrio, para ter uma vida mais, com qualidade de vida melhor, até morrer. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje, no assunto do dia, estamos falando sobre problemas hormonais. Isso mesmo, e a partir de agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema e quem traz essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo início de semana. Para vocês que estão nos acompanhando, a informação de hoje é do blog Dicas sobre Saúde. São 10 sinais e sintomas de desequilíbrio hormonal em mulheres. Você sabia que estresse, sentir muita fome e até uma certa frustração, sem nenhuma razão aparente, pode ser sintomas de um desequilíbrio hormonal? Pois é, os hormônios são muito importantes no nosso corpo e interferem nas nossas funções, nas funções da maioria dos órgãos. Alguns dos sinais citados no site são a dificuldade de dormir, o aparecimento constante de acne, que tem relação com o nível de testosterona de uma mulher, e o esquecimento. Essa questão do esquecimento tem relação com um hormônio chamado cortisol. O cortisol é um hormônio desencadeado pelo estresse e quanto mais estresse a pessoa tem, maiores podem ser seus níveis desse hormônio. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai agora lá no estúdio com o Valdson Balbino. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. A Tânia, com essa informação, ela meio que adiantou a resposta da nossa enquete de hoje, mas você que está em casa vai ligar para a gente para responder. A pergunta de hoje é a seguinte: você acredita que o estresse ele pode causar um desequilíbrio dos hormônios? Olha só, um desequilíbrio hormonal através do estresse. A Tânia falou que sim, porque aumenta o cortisol, doutora? O estresse sempre aparecendo, como um vilão, entre aspas, de muitos problemas de saúde. Porque o organismo tende a aguentar o estresse, aí aumenta o cortisol, entendeu? E uma das coisas que realmente que desequilibra um dos hormônios é o cortisol. Então a gente tem que ter ele bem numa faixa de ideal, não é? E isso através de exames, tá certo? Existe hoje em dia, com mais facilidade, o exame de saliva, que é tira só uma raspagem dentro da boca, nem fere, e vai fazer o exame do cortisol. Teria que ter horários específicos, na hora que ele aumenta, que é de manhã, e à tarde, umas 4 horas mais ou menos, que ele é o pico dele menor. Então a gente vê qual é a hora de tomar, de qual a miligrama que deve fazer, E isso é muito importante porque nós usamos, um hormônio bioidêntico, igual ao nosso. Não é? Então, ele não tende a engordar, mas ele tem as dosagens que aquele paciente precisa. Ok. Por falar em notícias da internet, a gente mostrou agora uma notícia importante. Muita gente, quando tem dúvidas sobre vários temas, utilizam a internet como fonte de pesquisa. Tem muitas verdades, mas também muitos mitos, e a partir deste momento vamos deixar você bem informado a respeito dos problemas hormonais, o que é verdade, o que é mito, e a gente fala também sobre reposição, doutora? Muita gente tem dúvida, fala-se em problemas hormonais, em desequilíbrio, muita gente lembra logo da reposição hormonal. Antes de mostrar os mitos e verdades, vamos dizer para quem está em casa o que é essa reposição hormonal e em quais casos específicos esse tipo de procedimento ele é recomendável. Pronto, a parte ginecológica, o que é que a gente vai ver? Uma paciente com
fadiga com 25, 30 anos, com distúrbio hormonal, menstrual, e essa menstruação com distúrbio, a gente já está vendo que tem alguma coisa ali. Geralmente, uma das causas maiores, hoje em dia, seria o ovário policístico. Por quê? Como eu disse antes, cada cisto é falta de um hormônio daquele órgão. Então, um ovário policístico, ele tem uma deficiência muito grande dos hormônios, desequilíbrio, e geralmente, muitas causas, um estresse, mas também o excesso de açúcar, que aumenta a insulina, que já dá o cisto. Por exemplo, nunca se pede insulina. E a referência que nós temos no laboratório, a insulina eu acho que deve ter uns 100 anos, essa referência. Então, a nossa referência é mais ideal. Qual é ideal aquela referência? Então, a gente já vê, aí já vai buscar na glicemia, vai vendo que tem toda aquela tendência até a uma diabetes. Então, isso interfere até no ovário. Então, começa a aumentar o hormônio masculino, né? Então, esse desequilíbrio também não dá certo, porque a mulher tem que ter os hormônios dela, progesterona, estrógeno, tudo bem equilibrado. E o tratamento com anticoncepcional, ele vai só, vamos dizer, abafar, mas não trata. Porque todas as vezes que o pessoal usa anticoncepcional, 6 meses, 1 ano, quando para, o cisto está ali, porque não teve um tratamento. Então, a gente pode tratar muito em cima desse açúcar em excesso, a insulina em excesso, que realmente faz mal, tanto ao homem como à mulher, né? Lógico. A todo ser humano, as crianças, e isso é que está sendo, principalmente aqui no Brasil e aqui no Nordeste. O doce, por exemplo, do Sul é diferente do doce, porque a gente tem muito a tendência a comer muito açúcar aqui no Nordeste. Em relação à reposição, né? Todos os casos eles podem... A gente equilibra, né, com o hormônio que está em baixa. Aí a gente coloca também um hormônio bioidêntico, porque se eu for para uma farmácia que existe ainda, todas as farmácias existem, são hormônios antigos que são semelhantes ao anticoncepcional. Ele vai dar um efeito farmacológico, mas não vai dar um efeito fisiológico, diferente. Você tem que funcionar normal. Ok. Vamos, a partir deste momento, agora mostrar algumas informações e a doutora vai nos ajudar dizendo se é mito ou verdade, trazendo uma explicação sobre a afirmação que vamos mostrar a partir deste momento. Todas as mulheres, né? Foi a pergunta que a gente fez agora, né, doutora? Todas as mulheres, elas podem fazer essa reposição hormonal? Mito ou verdade? Na verdade, é porque há um preconceito muito grande sobre isso em relação ao câncer. Que o primeiro hormônio que fizeram para repor, que é um hormônio que foi feito da urina da égua grávida, que não tem nada a ver com a mulher, então fez mal. Ele fez um trabalho muito pequeno, muito mal feito, mas lançou no público que dava câncer de mama. Então, essa realidade faz uns 40 anos, eu acho, e não só foi esse hormônio que teve esse estudo. Mas, hoje em dia, com a reposição hormonal idêntica da mulher, que não pode patentear porque está no organismo da gente, o que está dentro da gente, que é natural, não pode patentear, entendeu? Mas, mesmo assim, já há uns 30 anos deve estar tendo um hormônio que vende no mercado, que são 3 ou 4, que é gel também, ou então... E são hormônios bioidênticos. Só que tem só um hormônio. Aí a gente vai usar. Se for usar o outro hormônio, que seria progesterona, tem que ser sintético. Porque não existe, só tem um bioidêntico no mercado. Então a gente usa mais primeiro até o preço, mas usa mais na farmácia de manipulação, que você confia e que dá certo. Então, aquilo que está dando certo, o time que ganhando não se mexe, né? Então, a gente continua, agora tem que fazer a dosagem certa, tem que ver a paciente bem... Ok, é um tratamento bem individualizado, né, doutora? É. Bem específico. Vamos agora até um próximo ponto. Temos aqui outra afirmação, mito ou verdade, existem alternativas naturais ao tratamento com reposição hormonal. É verdade ou é um mito? Não muito.
uma dieta melhora aquele calor do pessoal, quem está em menopausa, mas o tratamento geralmente é feito com a soja, que está no mercado também. Então, essa soja também não é uma coisa boa, não é? E além do que a gente não sabe se tem outras substâncias da natureza errada, né? Do agrotóxico e tudo isso. E não funciona. Então, a pessoa vai chegar lá, continua com o mesmo calor. Isso geralmente que tem câncer de mama, a gente voltando àquela pergunta. O câncer de mama, por exemplo, os cânceres, lógico que o pessoal fica mais... mas eu conheço várias pessoas, inclusive colegas minhas, que tiveram câncer de mama e fazem reposição. Né? Tem atrizes aí que fazem. Então, é uma questão mesmo de tempo, viu? E de estudos, lógico, porque como é uma coisa mais ou menos nova, uns 20 anos que a gente está aqui no Brasil, aí o pessoal ainda fica muito apreensivo. Ok, próxima pergunta, não, próxima afirmação para a gente descobrir se é mito ou verdade. A reposição hormonal, ela provoca o ganho de peso, doutora? É verdade ou é mito? É mito, porque depende também da dosagem, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai colocar uma dosagem muito alta de estrógeno pode assimilar mais. Mas para você ter ideia, a minha história, eu digo, eu sou a primeira paciente minha. Eu perdi 30 quilos só equilibrando minha tireoide, porque eu tomava, vamos dizer, hoje eu tomo 50 de T4, eu tomava 200 e era enorme. Totalmente desorganizada, eu não tinha tireoide nenhuma, zerada. Então, para mim foi uma saúde, entendeu? Então, porque eu reponho todos os meus hormônios que eu preciso, mas aí a gente vê que eu pensei que era a única no mundo que não tinha hormônio. Aí, quando eu cheguei para ter a aula, descobri que meus coleguinhas que estavam com 60 anos estavam tudo igual a mim, 50 anos, começando também a cair, né? Então, a gente vê como fica igual. A clínica é a mesma. Ótima explicação. Vamos agora até uma outra afirmação. Mito ou verdade? A reposição hormonal, ela melhora a qualidade de vida da mulher na menopausa? 100%. A paciente volta a ter vida, volta a ter relação sexual, volta a ter vigor, né? Vontade de trabalhar, de fazer as coisas, alegria. Porque o hormônio faz parte disso. Próxima tela, próximo ponto, mito ou verdade? A reposição hormonal, ela não pode ser feita por longos períodos. Bem, eu acho que a gente tem que ter qualidade de vida até enquanto pode estar vivendo, né? Mas uma das coisas que também a reposição hormonal faz, que no caso você não envelhece, né? Por exemplo, o cérebro, retarda ou impede um Alzheimer. Porque o envelhecimento é que leva a essas doenças neurológicas, né? Do todo o corpo, das veias, das artérias, de tudo. Ótimo. Vamos agora a outro ponto. Mito ou verdade? O tratamento ele deve ser iniciado junto com os primeiros sintomas da menopausa, o tratamento de reposição? Olha, é muito cruel a menopausa quando começa. É muito calor, muita insônia, é uma série de coisas. Mas a gente, na verdade, começa mesmo o hormônio quando está com 1 ano sem menstruar. Mas mesmo assim a gente pode ter outras alternativas, melhorar aquela qualidade de vida, porque é 1 ano terrível. Outro ponto, outra tela, será que é verdade isso agora? A reposição hormonal causa problemas cardíacos e também osteoporose? Eu vou falar primeiro da osteoporose. Ao contrário, o hormônio vai proteger os ossos de não ficar com osteoporose. E além disso, lógico que chegou uma pessoa com... A gente faz, se puder fazer a densitometria óssea para ver, a gente começa logo com a vitamina D, o cálcio que precisa, e vitamina K2. Por quê? Porque o cálcio vai entrar dentro do osso. Tem cálcio por aí que não vai entrar dentro do osso, ele fica só na capinha do osso e pode ter fratura. Mas é super importante para não ter osteoporose. A parte cardíaca, para você ter ideia, o hormônio ele
dilata os vasos. Ele não vai levar a problemas cardíacos, de maneira alguma. Vai dar um equilíbrio também no coração, na parte de arritmia, porque e também já entra também com vitaminas, porque não é como eu estava falando no princípio, como é uma medicina integrativa, aí a gente começa com magnésio, não vai ter arritmia, a gente começa com vitamina D, que é importante para os ossos. Então tem que ter a gente tem que ver como um todo. Não só isso, só para o cálcio, só para a osteoporose. Não pode. Uhum. Ok. Próximo e último ponto, vamos ver aqui se é mito ou verdade. Essa do câncer de mama a gente já respondeu, né, doutora? Se a reposição hormonal, ela causa câncer de mama. Pronto. Um anticoncepcional causa câncer de mama. Um hormônio de farmácia, que não tem nada a ver com o da gente, porque a patente tem que ser diferente, pode causar o câncer de mama. Uhum. Mas o pior o problema de câncer de mama, eu ainda vou voltar a esse assunto, que é açúcar em excesso, né? E esse desequilíbrio hormonal por conta disso, do cisto de ovário, veja bem, está tudo desorganizado, as mulheres com acne, que é o hormônio testosterona, que não tem nada a ver com... Assim, tem que ter um pouquinho, mas não em excesso. Academia, o pessoal vai para a academia, toma injeção de testosterona, e para voltar é difícil. Então, fica com a pele, a queda de cabelo, é uma loucura. E músculo, não sei para que esse músculo tão grande. Vou pedir licença agora, doutora, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas, quer participar? Manda para a gente sua pergunta no 3424-1977, linha interativa 99418-1206. É o nosso WhatsApp, aproveita a oportunidade, manda sua dúvida que daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo. Vamos a uma rápida pausa e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre problemas hormonais e o estresse e os problemas emocionais, eles são fatores a serem considerados quando se fala em problemas hormonais. O nosso estilo de vida influencia diretamente em nossa saúde e o sistema endócrino é o principal ponto, do nosso corpo que irá padecer com isso. Com um nível muito elevado de estresse, liberamos o cortisol e outras toxinas também em nosso corpo. E isto fará, por exemplo, com que tenhamos problemas de peso, dificuldade para dormir e também perda de cabelo. É importante saber que o nosso estilo de vida e a forma em que encaramos o nosso dia a dia repercute em nossa saúde. Foi bem que frisou aqui no nosso programa, foi bem o que frisou e também explicou a doutora Liane Harop, ela que é ginecologista e clínica geral. Isso que a gente falou agora foi um resumo de tudo que a senhora falou, não foi, doutora? Essa questão da influência do nosso estilo de vida, exato, também do nível elevado do cortisol por conta do estresse. Resumiu bem, não foi, doutora? Foi sim. Quem está em casa ainda tem dúvidas sobre sinais dessa questão do distúrbio hormonal. A gente vai mostrar aqui uma tela muito importante de alguns sinais que você pode desconfiar de que você pode estar com um desequilíbrio hormonal no seu corpo. Vamos ajudar a gente, doutora, a partir de agora a gente vai mostrar aqui alguns desses pontos. O primeiro ponto que a gente vê de sinais de desequilíbrio hormonal é distúrbios do sono. Como é que a gente poderia classificar distúrbios do sono? Só insônia, doutora, ou não? Não, é o seguinte, nós temos hormônios do sono. Todo mundo já ouviu falar em melatonina, não é? Então, passamos muito tempo sem poder comprar melatonina. Hoje a gente não compra no mercado normal, na farmácia, mas conseguimos na farmácia de manipulação. Por quê? O hormônio também se acaba do sono. Todos os hormônios vão baixar, o do sono também. E, além disso, diminui o tempo, né? Quem dormia 8 horas passa para 5, que já é da idade, vamos dizer. A partir de 40 já há normalmente um distúrbio, principalmente se houver o estresse, lógico. Porque com o estresse alto, o hormônio do sono também você não consegue, não dorme. Outro sinal muito importante para você desconfiar que o seu corpo está em desequilíbrio hormonal é a questão da acne persistente.
que fala muito em excesso de hormônios androgênicos, que seriam os masculinos. E geralmente, vamos dizer, muito grande percentagem é em relação ao ovário, que começa a trabalhar diferente e, vamos dizer, ele praticamente forma aquele cisto, forma toda a resistência a não menstruar, a não engravidar, é tudo por conta desse desequilíbrio hormonal. Problemas de memória também, doutora? De memória, sim, porque o estresse ele lida diretamente com a parte neurológica, né? Então a gente vai ficando realmente sem memória, né? Então tem que equilibrar isso antes de chegar um Alzheimer, para não ter. A gente pode impedir um hormônio. Tem também uma fome constante ali quem está com desequilíbrio hormonal? Porque o estresse leva a querer comer. Às vezes nem é fome, é o estresse para que... eu digo que é a chupeta, né? Você está nervoso, você dá vontade de comer para acalmar, mas não é tanta fome, é mais o estresse mesmo. A fadiga constante, que foi bem falada aqui no nosso programa já, seria um sinal muito importante. Tanto da tireoide também, como também a baixa da cortisol, do cortisol, né, no caso, da fadiga adrenal, que é muito, vamos dizer, muita gente não aceita esse nome, mas, na verdade, a nossa adrenal tem que estar funcionando pelo menos o mínimo para manter. Nem pode ser em excesso, mas também não pode ser zerada, porque não tem que ficar em pé com a fadiga. Mudanças de humor também, são mudanças significativas, doutor? Muita. Pode ser confundida ali com a bipolaridade também? Com depressão, com tudo. As pessoas chegam apavoradas, mas com isso, pensando que está doente psiquiátrico. Será que eu preciso ir para o psiquiatra? Entendeu? Já é a pergunta de estar sentindo tão mal e tão depressivo por causa da falta de um hormônio. Aí é terrível, né, fazer. Outro ponto que deve ser levado em consideração, o ganho de peso. É um sinal importante que você pode estar com desequilíbrio hormonal. Por exemplo, quem tem ovário policístico mesmo tem excesso de peso. Quem está desequilibrado assim, desequilibra tudo, né? Aí vai menstruação, vai tudo, não vem do jeito que estava. Uma pessoa com 15 anos já está com esses problemas quase todos, por causa do cisto de ovário, por causa do excesso de açúcar, por causa de tudo errado. Então, o anticoncepcional, que é terrível, né? Ele não causa nenhum benefício, que é um dos grandes problemas da gente hoje em dia. Outro ponto que a gente deve levar em consideração, dores de cabeça e enxaqueca, são sinais importantes desse desequilíbrio. Porque se não tiver, por exemplo, o hormônio certo, os vasos vão ficar mais apertados, por isso que a parte do coração, da capacidade cardíaca, melhora com o hormônio. E aí vai ficar mais apertadinho os vasos, as artérias e vai dar enxaqueca. Calorões e suores noturnos. É uma das coisas, só quem passa que sabe como é ruim. Mas ele é terrível, porque ele não tem jeito. Se baixar o hormônio, cair, inclusive de vez, porque assim, o ovário ele funciona até aquele dia. No outro dia ele não está funcionando mais. Não é uma coisa que vem devagarzinho, feito o homem, caindo devagarzinho. Então, dá um calor mesmo, porque ele está procurando, o ovário está procurando hormônio e não está achando. Então, ele vai dando uma série de sintomas para melhorar. Pronto, a gente mostrou aqui esses sinais e sintomas, né? A gente vai pedir para a produção colocar mais uma vez aqui na tela e eu tenho uma pergunta a fazer, doutora. Geralmente, quando tem um desequilíbrio hormonal, aparece um desse sinal isolado ou pode aparecer mais de um ou todos? Em algumas pessoas pode aparecer, doutora, todos esses sinais? Pode aparecer todos, mas geralmente são 3 ou 4 aí que eu estou vendo, com certeza. O humor, a enxaqueca, o calorão, que a gente chama fogacho, e a insônia. São os mais comuns, né, sempre. doutora? Ok, a gente tem muita gente participando, muita gente mandando perguntas, a gente vai seguir agora com o programa para ganhar tempo, respondendo essas perguntas, muita gente interagindo. 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Se você quer participar, tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente vai seguir aqui respondendo a essas perguntas. A Gerlane, né, do Cabo de Santo Agostinho, ela tem 17 anos, ela quer saber se é normal menstruar até 8 dias, doutora, por mês. Será que eu tenho algum problema hormonal? É a dúvida da Gerlane do Cabo.
Eu acho que tem que ser investigado, porque deve ter cólica também, não sei, não tem, ela não referiu isso, mas quando tem excesso de sangue, para sair esse sangue dentro do útero, dá uma dilatação no útero, né? Então, às vezes, dá cólica. Mas, com certeza, que ela deve estar com uma deficiência aí hormonal, principalmente da progesterona, mesmo com 17 anos. Temos aqui outra participação agora da Cristina. Ela disse que tem um hipotireoidismo. Ela disse também que tem nódulos na tireoide. Gostaria que a doutora falasse um pouco da importância do Lugol, nesse caso específico. O Lugol tem que ser realmente recomendado dependendo dos exames, mas sempre eu estou usando o Lugol quando você diagnostica exatamente com aquele nódulo. Que ele às vezes diminui, depende do nódulo, não é? E geralmente há um equilíbriozinho maior, mas eu acredito que ela precisa talvez de fazer uma reposição do hormônio também. Agora a participação é da Maria Severina. Ela disse que tem um problema na tireoide e ultimamente ela disse que está dormindo o dia inteiro, pouco à noite, né? Por que isso acontece, ela quer saber? Porque essa fadiga é porque o hormônio tireoide é super importante, como eu tinha falado no princípio. Ele é que dá o bem-estar de você se levantar, de você ter força. Você pode estar com os músculos bem hipertrofiados, mas não está com energia por causa da tireoide, com essa hipofunção, né? E como ela dormiu o dia inteiro, à noite ela não vai ter sono, né, doutora? E desequilibra tudo mesmo. Outra participação agora, a Suzana, ela que é de Aldeia, ela quer saber se o excesso do estresse também pode causar o diabetes? O estresse aumenta o cortisol, que é a causa de aumentar também a glicemia, certo? Então, aí deve juntar também o açúcar em excesso com esse cortisol alto por causa do estresse e pode realmente. E um outro exame que seria super importante, como eu falei antes, que é a insulina, que quem come açúcar, vai fazer o exame amanhã, aí não come nada hoje para fazer o exame de glicemia amanhã para dar certo. Aí muita gente olha e diz, mas tá ótima, não vai ter nem diabetes, mas a diabetes está mais em outros exames. Tem agora uma participação, a pessoa não quis se identificar, disse que tem 41 anos, fez esterectomia há 5 anos. É recomendável fazer a reposição hormonal? Depende da queixa, né? Dela e exames também. Mas quando se mexe muito, até uma cesárea, uma laqueadura, uma ligação, né, de trompa, e tudo isso interfere nos hormônios. Porque não muda, né, ali a vascularização do ovário. Outra dúvida, né? Uma dúvida que eu estou achando aqui muito comum, tem umas 3 perguntas com a mesma linha de pensamento, a relação da diabetes com os hormônios. Foi mais ou menos o que a gente falou agora, né, doutora? E geralmente do cortisol, aumenta ali o nível de açúcar. E deve ter um excesso também, né? E se tem uma herança de diabetes, é muito forte, né? Então, juntar isso tudo pode levar mesmo. Tem uma pergunta interessante aqui, a pessoa não quis se identificar, mas quer saber se é recomendado o uso de hormônios no tratamento de crianças que possuem dificuldade de crescimento. Se tiver, aí faz o exame do ósseo para ver a idade óssea, tem que fazer todos os exames e fazer a reposição, realmente, e tem pelo Estado, né? Que isso é muito bom. Tem aqui outra pessoa falando do papel da alimentação, é muito importante e quer saber a opinião da doutora, né? As pessoas elas estão se preocupando mais com a alimentação, doutora, já que ultimamente a gente tem visto, né, muitos profissionais, muitos nutricionistas falando da importância, muitos médicos falando dessa relação da má alimentação com vários problemas de saúde. Do seu ponto de vista, estamos mais conscientes em relação à nossa alimentação? Eu tenho visto muita gente, inclusive de classes A a Z, e eles estão muito interferindo nisso, na alimentação da família. Isso é muito importante. Ok, mais participações. A relação do descontrole hormonal com a queda de cabelo precoce. É muito forte essa relação, doutora, quando essa queda de cabelo acontece mais cedo. Essa relação por conta do descontrole hormonal? Descontrole hormonal, com certeza. Mas o pior que tem, eu acho que é o anticoncepcional, que ele realmente tira o hormônio feminino normal.
E geralmente tem uma queda de cabelo, tem um ovário policístico. Uhum. Diferentemente, né, dos médicos, dos urologistas, a ginecologista, ela tem essa visita mais frequente das mulheres, né, doutora? É. Geralmente tem uma idade específica para se falar dessa primeira consulta, desse primeiro contato, porque essa primeira consulta esclarece muita coisa, né, doutora? Essa primeira conversa, por que é importante? Eu tenho atendido até crianças, né? Uhum. E geralmente a gente vai por aí, pela parte do equilíbrio, da glicemia, do que a gente pode fazer, porque é uma clínica popular, mas quem possa fazer os exames, a gente completa mais, mas a gente tem que ver, está engordando, está com dificuldade para aprender, vai para a escola, dorme na escola. Tem alguma coisa na tireoide, tem alguma coisa no cortisol, o estresse da casa. A gente não sabe, a gente tem que pesquisar e tentar equilibrar. Porque imagina uma criança dessa vai ter prejuízo no colégio e na sua saúde mesmo. Uma criança que devia ter 10 quilos está com 20, vai acabar, inclusive, com as articulações. Né? Então, tem que ser pesquisado e orientado. Até porque o ganho de peso não significa saúde, né, doutora? Não, por muito tempo, os pais e as mães até vitamina davam às crianças, né? Para engordar. Várias vitaminas para engordar, para abrir o apetite. Isso não quer dizer que gordura não é saúde, ganhar peso não é saúde. E gordura, não é de maneira alguma. Outro alimento que também, além da farinha de trigo, que está em má qualidade, né, nosso Brasil, infelizmente, tem o leite também, que não está bom. Todo mundo com intolerância a leite. Então, se está com intolerância a leite, não é porque a gente ficou assim agora, não. É porque o leite é que está ruim. E o leite engorda, o leite não faz bem a nada, o ferro que tem é pouco. Aquela caixinha de leite fica 6 meses numa prateleira do supermercado. Então, aquilo é tudo menos leite, né? E o pessoal tem essa cultural, né? A cultura do leite, o leitinho que é bom, o leitinho para dormir, o cuidadinho da mamãe, essas coisinhas. Mas só que prejudica 100% a criança. Às vezes é por conta do cálcio também, né? Muitas pessoas acreditam que existe aí uma grande concentração de cálcio, mas tem alimentos naturais que a gente encontra, né, doutor? Basta um vegetal verde, uma folha de couve, é igual a um copo de leite em cálcio. Dá muito menos trabalho bater aquilo ali com limão do que você passar um leite que vai fazer mal. E faz mal mesmo. Inclusive, crianças hiperativas, crianças autistas, pioram 100% com o leite, por como ele interfere no cérebro. Ok. É um caso a se pensar, né, doutora? Fica aqui o alerta e a recomendação. É verdade. Temos aqui outra participação agora da Rosilene. Ela quer saber qual médico que deve procurar para cuidar da tireoide. Olha, geralmente o clínico já começa um tratamento, né? É bom que seja uma pessoa bem experiência com tireoide. Mas o endócrino que é o especialista, né? E tem essa área que a medicina está mais integrativa, que a gente está buscando umas coisas mais modernas, assim, tipo, iguais às nossas, né? Igual aos nossos hormônios, é o ideal. Tenho aqui uma opinião sobre o raciocínio de um profissional médico. A pessoa quer saber como é que a senhora avalia. A pessoa não se identificou, disse que há 10 anos tem problemas na tireoide, tem vários nódulos. Ela disse que é acompanhada pelo endocrinologista e também por um cirurgião. No entanto, eles pediram, né, uma ultrassonografia da tireoide e vários exames relacionados a hormônios, esses exames. E ela diz o seguinte: de acordo com os exames, não há necessidade de cirurgia, os médicos falaram, porque os nódulos eles estão estáveis, são pequenos e que só precisa ficar acompanhando, o médico falou. Ela quer saber o seguinte, né? E os médicos falaram também que só iriam intervir se houvesse ali alguma mudança nesse quadro. É correto esse raciocínio? É correto, mas dependendo do médico que tenha essas referências, porque a gente falar disso é meio complicado, mas uma referência que tem 100 anos e, vamos dizer, a referência dessa medicina integrativa dos Estados Unidos, da Europa, a gente tem uma referência de ideal. Qual é o ideal para o hormônio daquela pessoa?
entendeu? Não mais aquela antigo que o pessoal não tratava. Então a pessoa vai piorando de tudo, vai piorando do excesso de peso, da fadiga, vai piorando de tudo, da memória. Então é deixar o paciente sem uma qualidade de vida, que é o pior. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui à nossa convidada. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção, vamos começar a semana aqui mostrando oportunidades de trabalho. Tem 5 vagas para mecânico de auto em geral. Para você preencher uma dessas 5 vagas, você precisa ter ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.424 é o salário. São 5 vagas para mecânico de auto em geral. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos, 5 vagas para mecânico de ar-condicionado e refrigeração. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.432. São 5 vagas para mecânico de ar, condicionado e refrigeração. Agora tem mais vagas, olha só, 2 vagas para supervisor administrativo. Ensino superior completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário R$ 1.278. São 2 vagas para supervisor administrativo. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, no número 155. O telefone para contato, anote o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa, em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue com o programa respondendo às dúvidas. Hoje estamos falando sobre problemas hormonais, é o tema desta edição do nosso programa. Vamos conferir quem ligou para a gente e mandou pergunta. Selimar Santos do Janga, 61 anos, quer saber o seguinte. Fiz uma ultrassonografia na tireoide e foi detectado ali um cisto coloide de 0,7 centímetros. Esse cisto, né, ele é operável, doutora? Como é o tratamento e também pode se transformar em um câncer? São 3 dúvidas aqui do Selimar Soares, do Janga, 61 anos. Normalmente não vai ter nenhum problema assim de câncer. Lógico que tem que ser um acompanhamento. Mas geralmente o cisto, como eu falei antes, é a falta do hormônio que forma o cisto. Então, às vezes, tratando só a parte hormonal da tireoide, ele já resolve. Uhum. O câncer ele pode ficar despreocupado e quer saber se é operável. Eu não concordo não, porque não tem sentido. Uhum. Ele vai se fizer uma punção, vai formar novamente, ele vai encher novamente com o cisto. Entendeu? Não é... Possibilidade de câncer é mínima. Ok. Dúvidas respondidas do Selimar. Vamos agora mais um ponto. Temos aqui outra pergunta. Edna Maria tem 48 anos. Ela diz o seguinte: há 7 anos tive nódulos na tireoide e desde então tenho vários dias que está indisposta. Meu cabelo está caindo, faço tratamento medicamentoso. Gostaria de saber se problemas da tireoide provocam ali queda de cabelo. A gente viu que sim. Com certeza, e muita. E unha fraca, fadiga, tudo isso é da... Talvez a dosagem não esteja a correta, assim, não sei quem está acompanhando, mas, por exemplo, na nossa clínica que a gente coloca o T3, que é para transformar T4 em T3, ele não é totalmente... os médicos não fazem o T3, só fazem o T4. Aí vai aumentando o T4, vai aumentando e não resolve, porque ele não transforma em T3 bom, que é o que funciona. Essa queda de cabelo, ela pode ser
pouca ou muita, doutora? Olha, tem Depende gente que de é cada muito, pessoa, né? Depende do organismo. Depende da tireoide. Aham, Como é que está a dosagem? o grau, né? Desse O grau. Temos aqui outra pergunta, outra participação através do telefone. Selma Alves, ela que é de Olinda, tem 52 anos, ela disse que teve câncer de mama, isso em 2015. Fez 2 cirurgias, mas não tirou a mama. Fez radioterapia também, quimioterapia. Ela disse que tem insônia há muito tempo e ela também se sente muito indisposta. Estou com a imunidade, né, baixa, tomo comprimidos há 5 anos. Seria indicado o uso de melatonina, doutora? Com certeza, é o hormônio do sono. E talvez, eu não sei a idade, eu acho que ela não falou. 52 anos. 52, pronto, já está na menopausa, né? Ou chegando lá. Essa fase, todos os hormônios vão baixar, inclusive o hormônio do sono, entendeu? Aí a não ser que seja um milagre de Deus para chegar à idade de Sara. Ok. Dúvidas respondidas, a gente vai seguir aqui com o nosso programa. Temos várias participações também através... Tem mais uma pergunta? A produção informa que chegou mais outra dúvida, outra participação da Edileuza. Ela tem 63 anos e mandou a seguinte pergunta. Não fiz reposição hormonal porque fiquei com medo, né? Sinto muita tristeza, angústia e também irritação. Ainda posso reverter isso porque não suporto mais, doutor? É recomendado fazer a reposição hormonal? Edileuza, que tem 63 anos. Com certeza. Que qualidade de vida é essa? Com tristeza, angústia, irritação, só por causa da falta do hormônio. Não é? Então, eu acho que não tem problema nenhum. Lógico que tem que fazer a mamografia, os ultrassons endovaginais, mas estando tudo bem, é fazer a reposição. Ok, temos aqui participações através da nossa fanpage. Tem o Daniel Lima, né? Ele disse que está um ótimo assunto, um bom debate. A gente agradece a audiência do Daniel Lima. Também tem a participação da Suzy. A Suzy está dizendo que é uma ótima médica que está fazendo aqui o debate no programa. Dá parabéns aqui. Muito bom, né, esse reconhecimento, né, doutora? A gente repassa aqui o elogio da telespectadora Suzy. Suzy, ela disse que é uma ótima médica que está participando. Parabéns. Repassado o recado. Que bom, graças a Deus. É muito bom essa função, né, doutora, também de prestar serviço à nossa população. A gente tem aqui esse espaço para deixar quem está em casa bem informado. Imagine se todo mundo tiver qualidade de vida e saúde, né? É uma maravilha. E eu digo que essa medicina é de Deus para a gente ajudar a volta de Jesus, a gente estar vivo e com cabeça boa. Ok, tem a Cristiana Oliveira, de TGPO, doutora, ela quer saber como é que ela desconfia, né, quando deve fazer essa reposição hormonal. Vamos fazer um resumo, já que a gente está no último bloco do programa também. Como saber quando devo fazer essa reposição hormonal? Cristiane Oliveira, de 46 anos. Além dessa medicina ser para melhorar a qualidade de vida, né, como é o caso da menopausa, também é para rastrear qualquer coisa, né? Então a gente tem o intestino preso, no constipado. Então a gente tem que ir atrás da causa. Então tem que tratar como um todo, entendeu? Então eu acho que tem coisa que, se Deus quiser, ela não precisa de grandes hormônios, mas precisa de um ajuste aqui ou ali que vai ser para a saúde dela. Ok. Maria de Carpina, ela diz o seguinte: o pólipo uterino está relacionado também com problemas hormonais? É um excesso, às vezes, de hormônio que, vamos dizer, desequilíbrio mesmo do útero. Mas é uma coisa muito sem importância. Roberta de São Martim diz que ela está com problema de tireoide em casa. Ela diz que o marido encontra-se com nódulos na tireoide, ela tem o Hashimoto e a filha de 4 anos, os exames de tireoide deram alterados também, esses exames, doutora. Nossa alimentação está mudando para melhor e já estamos fazendo uso de Lugol. Infelizmente, nem todos os médicos são iguais à doutora Aliane, né? Existe ali a iodofobia, que faz com que os médicos eles tenham medo, né, de orientar seus pacientes para uma melhor qualidade de vida. Olha aqui, mais um elogio. Infelizmente, nem todos os médicos são iguais à doutora Aliane. Mas está chegando mais médicos. Sim, e espero que cresça bem esse número. Mas é uma coisa, veja, que deve ser alimentar e também genético, né? Porque esse Hashimoto, uma das causas principais é a alimentação, o trigo e o leite. Suzana, agora de Aldeia, quer saber qual a idade ideal para ir a ginecologista. A gente fez no começo do programa essa pergunta. Tem uma idade específica, doutora? Não.
Existe, inclusive, ginecologia pediátrica, né? Mas o ideal mesmo é sentir alguma queixa, tá com a puberdade precoce, pelo logo com 8 anos, você tem que ter uma ideia como aquela criança tá, para futuramente não ter problema. São essas coisas que a gente tem que ter a prevenção. Não é porque só ajeitar quando está com 15, pequena. A gente tem que ver. Uhum. A pessoa que mandou a pergunta agora não quis se identificar, mas diz o seguinte: o crescimento de pelos com frequência está relacionado também aos distúrbios hormonais? Deve ser, principalmente hormônios andrógenos, que são masculinos, por conta da deficiência do hormônio feminino. Uhum. Aí dá esse desequilíbrio aí e realmente dá pelo. Outra pergunta, sem identificação, a pessoa tem 57 anos e pergunta o seguinte, né, telespectadora: a falta de interesse sexual e a osteoporose foi por conta da menopausa que tive aos 41 anos? Com certeza. Não é porque os hormônios deixaram de fabricar o hormônio feminino. A menopausa foi com 41 anos, ela muito cedo, né? E não sei se ela fez a laqueadura, que é uma das grandes causas de menopausa precoce, e uso de anticoncepcional. A menopausa, às vezes, com 30 anos. O pessoal usa 20 anos, aí vai ter uma menopausa precoce. Tem a Josefa Maria agora que mandou uma pergunta, ela que é de Olinda, tem 75 anos e está com a infecção na uretra. Já passou por vários médicos e tomou vários antibióticos e não ficou curada. Por que isso está acontecendo? Ela disse que retirou o útero há 30 anos e quer saber se pode também tomar hormônios. Pode tomar, pode colocar local, porque, vamos dizer, a uretra da mulher é muito pequena, então ela também interfere ali, fica quase uma criança, não é? Sem mucosa, sem lubrificação, então às vezes precisa tomar usar um hormônio local e, se puder, o outro, por que não? Uhum. Tem agora a participação da Ângela, ela disse que há 23 anos ela teve um problema na tireoide e não se operou, né? Não me operei, mas agora estou com 55 anos e estou muito estressada. Pronto, tem que ver se ela usa algum remédio também, não é? Eu não sei se ela está usando o remédio da tireoide, né? O reposição do hormônio, mas o estresse pode ser até um desequilíbrio da tireoide, mas com certeza eu acho que é mais pela parte dos hormônios em geral, principalmente feminino. Uhum. A gente aqui no nosso programa, a gente já falou, né, doutora, sobre distúrbios hormonais, problemas hormonais. Falamos que é mais comum nas mulheres, mas pode também acontecer no homem, né, doutora? Não é uma menor frequência, mas acontece. Nos casos que afetados, né, os homens afetados por esse problema, como é que procura ajuda de quem? Quem é que recorre? Pode fazer reposição hormonal também? Explica mais pra gente sobre isso. O homem cai o hormônio mais lentamente. A mulher é da noite para o dia, como eu falei já antes. Mas o homem vai devagarzinho. Mas aí ele vai ficando irritado, certo? Vai ficando sem libido, que para o homem é terrível. A gente reconhece que Deus fez para isso, assim, as atividades do homem têm que ser cumpridas. E é a parte também da vontade de ir à caça, de trabalhar, como a palavra de Deus diz. Então, o homem perde isso porque está sem hormônio. Perdeu aquele hormônio. O que acontece? Se baixa o hormônio de testosterona, aumenta o hormônio feminino. Todos nós temos os dois hormônios. Como no caso da mulher, baixou o hormônio feminino, a testosterona vem com queda de cabelo, com acne. Então, a gente vê aquele, vamos dizer, vou falar do idoso mesmo. Aí fica irritado. Aí eu comparo muito ao velho de Chico Anísio, que fazia popó. Tudo ele reclamava, aí reclamava de tudo. E não tem aquele negócio assim, bem igualzinho ao quê? A mulher na menopausa. Entendeu? Então, os dois, no final, se está com essa idade menopausa sem ser tratada, ficam irritadíssimos, né? E nem se entendem. Só a graça de Deus mesmo. Então, se repõe o hormônio dele, a testosterona, a dosagem mínima, já vai dar uma qualidade de vida. Já vai dar a cabeça dele vai ser renovada, entendeu? Porque os hormônios melhoram a circulação.
Essa reposição, doutora, desculpa interrompê-la, seria aplicação com Não, seria um injeção não. comprimido a tomar? Não, é um creme que entra na pele e que faz o efeito masculino e ele vai ter uma disposição, né? Então a gente tem que ter qualidade de vida, é isso que eu volto a dizer, né? Tem outra pergunta, chegou através da nossa linha interativa, o telespectador ligou para a gente, não quis se identificar, mas quer saber se o aparecimento de muitos pelos ali nas pernas também é um problema hormonal? Pode ser causado por um problema hormonal? Na mulher? No caso da mulher, ter muitos pelos na perna. Na mulher, quando há um desequilíbrio hormonal, o pelo vem mesmo. E vai para o rosto, aquele barba e tudo aquilo ali é ovário. E pode ser também, aí já entrando em doenças, que seria síndrome de coxa, uma coisa diferente. Mas o mais importante, se não tinha pelo, até uma certa idade, a menopausa chegou com pelo, é o ovário, ou então na fase mesmo, qualquer fase que o hormônio não esteja funcionando. Então vai crescer o hormônio masculino, que uma das causas, eu acho que maiores, é o ovário policístico. O ovário policístico, porque já vê tudinho que está tudo decorrente daquilo. A gente falando ainda nessa questão da saúde do homem, né? A doutora é ginecologista, mas também é clínica geral, né, Trabalho doutora? com essa reposição hormonal é a ginecologista que pode fazer também? Pode, né? Porque eu faço como clínica, ginecologista, né? Aí vai entrando. Mas existe muito essa resistência, né? Porque na mulher é mais fácil. A jovem, né, já ir ao ginecologista, no homem é mais difícil a família levar até o urologista para verificar como é que está a questão da saúde. No homem tem essa barreira ainda, né, doutora? Tem muita barreira. Até, por exemplo, jovens que usam esses suplementos, que a gente não sabe o que está passando na academia, chega com mama, entendeu? Começa a ver distúrbio hormonal. Então, é um perigo. Essas coisas têm que ser feitas, toda uma organização dos hormônios, de parar com o que está tomando. E no idoso tem que ter saúde. A partir de 40, né, o homem tem que estar já repondo muitas vezes. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui à convidada. Vamos conferir agora o resultado da nossa enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta. Você que está em casa acredita que o estresse ele pode causar um desequilíbrio hormonal? Olha só, 67% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim. 33% disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado por sua audiência. Estamos agora na reta final do programa, é o momento de agradecer. Doutora Liane Harop, ginecologista e clínica geral. Muito obrigado, doutora, por todo o conhecimento compartilhado, por tirar as nossas dúvidas. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Uma ótima semana. Um último recado para a gente, pode ficar à vontade. Foi um prazer estar com vocês. Eu acho que é muito importante, que eu quero que a sociedade comece a entender, a ouvir, para ter uma qualidade realmente de vida boa. Então, esse assunto pode ser a hora que você quiser, o que puder fazer, eu estou aqui à disposição. Tá certo? E foi um prazer imenso. Prazer foi nosso, doutora. Volte mais vezes. Muito obrigado. A você que está em casa também, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que amanhã teremos um novo encontro ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!